Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com você os piores filmes de terror. Oi você, eu sou a Fabi e hoje é Dia das Bruxas. Halloween não é uma tradição nossa e desde que eu era pequenininha eu sempre quis comemorar o Halloween. Era uma coisa que a gente fazia de brincadeira assim com o pessoal que morava na minha rua, mas não era tão legal. E aí, quando eu fui pra Europa em 2014 pela primeira vez, eu estava em Londres na noite do Halloween e o pessoal realmente leva super a sério, foi muito divertido. E pra Halloween, nada melhor do que o bom e velho filme de terror com pipoca. Eu sempre fui muito fã de filme de terror, por mais que eles me tirassem o sono ou me dessem pesadelos, eu sou daquelas pessoas que fica se escondendo com a cobertinha assim, como se fosse proteger de alguma coisa. Mas eu adoro filmes de terror, então eu vim aqui dividir com vocês os meus filmes preferidos desse gênero. Tem tanto filmes antigos quanto filmes novos e, como eu já estou a caráter, o primeiro filme da minha lista é Jogos Mortais. E Jogos Mortais é uma franquia que já tem diversos filmes, porém a estreia foi em 2004 e o enredo da história eram dois homens, um médico e um fotógrafo que acordavam do nada dentro de um banheiro imundo, acorrentados. Hello, Adam. Dr. Gordon. I want to play a game. E aí eles encontram um homem ensanguentado no meio desse banheiro, um revólver e um gravador. E aí, quando eles conseguem ouvir a gravação, eles descobrem que eles foram emboscados por um serial killer chamado Jigsaw. Esse Jigsaw pega pessoas que cometeram crimes ou fizeram coisas erradas e coloca elas em espécies de jogos de vida ou morte, como se fosse uma espécie de reabilitação. Esse filme eu confesso que eu assisti todos os da série Jogos Mortais, é um mais nojento que o outro, é uma morte mais bizarra do que a outra, e mesmo assim eu não consigo parar de ver. Eu não tenho tanto nojo assim de cortar braço e não sei o que, mas agora coisa com seringa, aí eu acho meio nojento. Mas é um filme que me deixou bem assustado, eu fico com medo de terem pessoas assim na vida real, o que eu não duvido, pra falar a verdade. E o segundo filme é o filme O Chamado, que estreou em 2002 e é um filme de terror psicológico. E é regravação de um filme japonês chamado Ringu e conta a história da Rachel, que é repórter e decide investigar a morte da sua sobrinha, que segundo os médicos tinha morrido de parada cardíaca. Porém, ela estava muito deformada quando ela morreu. E aí surge uma história de que ela morreu em decorrência de uma fita de vídeo que ela assistiu e teria sido amaldiçoada pelo espírito de uma garotinha chamada Samara. E que, depois que você assistisse essa fita de vídeo, o seu telefone tocava e ela falava: E o grande terror do filme acontece quando o filho da Rachel assiste essa fita e ela é obrigada a correr atrás dessa história para evitar que ela e o filho morram. E aí vai se desenrolando e contando toda a história dessa garotinha. É um filme que me deixou bastante tempo cismada e até hoje quando eu vejo eu ainda fico meio complicada para dormir. O terceiro filme da lista é O Brinquedo Assassino. Foi o primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida. Eu era bem criancinha e eu fiquei apavoradíssima. Pra vocês terem noção, eu tinha que guardar as minhas bonecas dentro do guarda-roupas, porque eu ficava com medo de acontecer alguma coisa. Realmente foi um filme que me marcou bastante.
E o primeiro filme dessa franquia estreou em novembro de 1988. I said talk to me, damn it, or else I'm gonna throw you in the fire! You stupid bitch! You filthy slut! E o filme conta a história de um boneco que ganha vida após um ritual de voodoo feito por um serial killer procurado pela polícia. E você nunca na sua vida imaginaria que um boneco tão bonitinho pudesse ser tão perigoso e tão psicótico. E nessa história ele procura uma criança para transferir o espírito que está dentro do boneco para um novo corpo, para que ele possa continuar fazendo a sua chacina. E, sério, olha esse boneco. You can't get away from me! I'm gonna kill you, Andy! Creepy. O quarto filme é o filme A Hora do Pesadelo. O filme conta a história de um grupo de adolescentes que começa a ter pesadelos terríveis, onde eles são atacados por um demônio com o rosto todo queimado e mão com garras de aço. E para elas não serem perseguidas por ele, elas precisam se manter acordadas. E aí vão acontecendo diversos crimes, e aí as autoridades descobrem que esse assassino é o Fred Krueger, que era um cara que havia molestado crianças na rua Elm, que é onde acontece toda a história do filme, e que ele havia sido queimado vivo pela vizinhança. Agora, através dos sonhos, Fred Krueger volta para amedrontar e se vingar daquelas pessoas que fizeram mal para ele. Don't fall asleep. Pensa nessa situação, você não pode mais dormir. Porque você dorme e aí começa aquela musiquinha. 1, 2... Esse foi um filme que quando eu era pequenininha me fez fazer bastante xixi na cama. E o quinto filme é o filme Olhos Famintos. E conta a história de dois irmãos que estão voltando de férias da faculdade. E aí eles estão dirigindo na estrada e de repente um doido começa a tentar ultrapassá-los e começa a tocar o maior terror na estrada. E aí eles deixam o cara passar e o cara some de vista. Depois de um tempo andando pela estrada, eles avistam a caminhonete que estava causando todo aquele terror e vem o cara jogando o que parecia ser um corpo dentro de um cano. What's he doing? The hell is that? He dumped something down that pipe. Wrapped in a sheet. E aí, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo na vida real, o que é que você faz? Vai embora, não é? Óbvio, poxa. Mas não. O que eles fazem? Resolvem investigar. E aí, o irmão, todo machão, quer descobrir o que aconteceu. E aí, eles vão fuçar essa história e acabam descobrindo um monte de corpo, de gente tudo despedaçada. E aí, eles começam a pesquisar para saber quem é esse cara e o que ele faz matando tanta gente. E descobrem que ele não é um simples assassino, mas que é uma criatura malévola que de tempos em tempos acorda para se alimentar e ele se alimenta de pessoas. You think he's dead? They never are.
nesse filme acontece a coisa que eu mais tenho medo em todos os filmes: perseguição e desleal. What the hell is that thing? Eu não tenho coragem de assistir de novo. Assisti as sequências, mas o primeiro eu não tive coragem de assistir de novo. E o último filme da minha lista é o filme O Albergue. É um filme de 2005 dirigido pelo Quentin Tarantino. Então, já dá pra esperar bastante sangue e pedaços voando por aí, bastante nojeira. Esse filme também já ganhou 2 sequências e ele conta a história de 2 amigos universitários que resolvem fazer um mochilão pela Europa. E aí, eles acabam conhecendo um cara que sugere para que eles se hospedem num lugar que, segundo ele, é um paraíso para os turistas americanos. E aí, quando eles chegam, já vem lindas garotas dando mole para eles e eles ficam tudo bobão, porque... Homem, né? Mas aí, coisas sinistras começam a acontecer. E eles acabam sendo levados para um lugar onde pessoas que têm muito dinheiro pagam para torturar pessoas. Gente, esse filme precisa ter estômago. Também é um filme que eu vi uma vez só e eu acho que eu não tenho coragem de ver de novo, principalmente lá pro final. É tenso. Mas o final desse filme eu não gostei muito não, vou ser sincera. E aí você deve estar se perguntando: Mas Fabi, não tem nenhum filme de exorcismo. dá um negócio assim, mas eu vou ser sincera que não é um filme que me dá tanto medo. E também filme de fantasmas, tipo aquele O Grito, já não é o que me assusta mais. Mas aí teve perseguição e coisa sobrenatural, aí, colega, a história é outra. Bom, e esses são os meus filmes preferidos de terror. E você, qual é o seu filme de terror preferido? Escreve aqui pra mim nos comentários e me conta também se você já assistiu esses filmes que eu citei aqui. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam aproveitar esse dia de Halloween. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber os novos vídeos, dar um curtir e compartilhar essa publicação, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!